Eu vou falar aqui de algo que é uma grande necessidade. Nós vivemos em um mundo egoísta, né? Em um mundo onde as famílias estão fragmentadas, de individualismo. Todos nós aqui perdemos aquele ambiente da comunhão familiar, da mesa, né? Primeiro veio a TV e tirou a comunhão. Depois veio o smartphone, que é o telefone inteligente, que a gente está conectado com o mundo, mas desconectado com a família, desconectado com os amigos. Antigamente existia uma amizade, né? Quantos são do tempo daquele que a rede social era na beira da rua de casa, você lá, seus amigos, ainda pegaram esse tempo aí? Existiu isso, irmão. Agora é cada um dentro de um ambiente de isolamento. O casal senta na cama e cada um fica teclando de um lado. Vai almoçar, um teclando de um lado, no ambiente da casa, no outro ambiente. Raríssimas as exceções de terem comunhão. Mas quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano para viver em comunhão, em comunidade. Deus é um Deus família, Deus é um Deus comunidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Ele foi criar, a origem de tudo nasce dessa comunhão, dessa comunidade, dessa família. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E mesmo lá no Éden, no lugar de perfeição, no lugar onde não havia maldade, a harmonia era perfeita, Ele olhou para Adão solitário e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não quero que você olhe agora para o lado só do amor matrimonial, da família conjugal, mas estou falando de comunidade. Amém, queridos? Não é bom viver sozinho. E aí a gente vai começar essa mensagem hoje falando sobre exatamente isso: comunidade, compromisso e o poder da unidade na família de Deus. Por que não dizer o poder da unidade na família biológica, o poder da unidade na família do trabalho, porque a gente acaba que vira uma família, é ou não é? Vira uma família. Você passa 8 horas lá com aqueles amigos, né? E aí lá é lugar onde a gente tem que separar as coisas, tem que ser profissional, mas a gente é ser humano. A gente compartilha também nas nossas ambiguidades, né? Poxa, eu estou tão feliz aqui, mas lá na minha casa, ou na minha alma, ou na minha psique, nas minhas emoções, eu estou tão mal. E a gente acaba que abre o coração muitas vezes, né? E aí, diga assim, a importância de estar juntos. Agora eu quero que tu visualize um quadro agora, uma árvore. O galho corta e tira. Ela não tem mais conexão com a árvore. O que acontece? Esse galho, esse ramo sem estar conectado, ele vai secar e vai morrer. É ou não é isso que acontece? Então, assim como o ramo precisa da árvore, nós precisamos estar conectados à comunidade cristã, no nosso caso, a Igreja do Evangelho Vivo. Há um mistério, irmãos. Olha aqui para mim. Há um mistério. Você é um cristão, pode ser um cristão ativo, tem um ministério, mas mesmo que você seja pastor, exerça qualquer função no corpo de Cristo, a gente passa por adversidades, passa por tribulações, mas a importância de nós estarmos juntos. Quantas e quantas vezes eu vim para a igreja e eu estava pior do que qualquer outra situação. Muitas vezes eu estava espiritualmente acabado, crise emocional aguda, de tristeza de alma. Hoje eu já tenho um pouco mais de maturidade, mas quantas situações que eu não sabia administrar, ter uma gestão emocional ali mais
criteriosa, porque um doente não pode cuidar de outro doente, é ou não é? Um cego não pode guiar outro cego, mas tinha vezes que eu estava era cego e vindo para a igreja, que eu estava era doente e vindo para a igreja, e acontece o mistério de Deus aqui, a gente é transformado e restaurado. Mas se eu paro de vir, irmãos, a tendência é o quê? Murchar, esfriar e morrer. É ou não é, irmãos? Diga, tá junto. É questão de vida ou morte. E aí, Efésios 2:19. Vamos ler? A gente vai ler bastante a Bíblia, irmãos. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e o quê? Peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Meu irmão, isso aí é muita onda. Você é da família de Deus, irmão. Eu não sei qual é o teu cenário familiar, né? Às vezes a gente nasce, no meu caso, né, família desestruturada, e aí você já sente aquela vulnerabilidade, né? Assim, poxa, eu não tenho meu pai nem minha mãe. Aí eu converso com a Esté e ela, pai, eu acho que lá na sala só eu tenho uma família ali estruturada. A maioria pais divorciaram e tal. E a gente fica com aquela, eu como filho de pai separado, né, eu vivi essa vulnerabilidade, essa fragilidade, essa desestrutura me machucou muito. Tanto que dias de confraternização, dia dos pais, poxa, era um dia ruim para mim. Dia das mães, era um dia ruim para mim. Natal, vixe, era a pior coisa do mundo, né? Mas agora, irmão, vocês não são peregrinos nem estrangeiros. Vocês são co-cidadão dos santos, membros da família de Deus. Tu já pensou uma parada dessa, irmão? Qual é a família mais tradicional do Amazonas, né? As famílias que dominam a nossa sociedade são famílias que têm um nome, né? Quando fala o nome daquele nome, eu lembro que eu trabalhei com uma família aqui muito influente. Aí, local que não aceitava cheque. Aí ele só trabalhava com cheque, cara milionário. E aí ele dizia, pode ir lá. Aí eu disse, doutor, mas não aceita cheque, pode ir lá. Quando a pessoa, nós não aceitamos cheque, aí eu mostrava o cheque. Quando viu o nome daquela família, só fazia, recebeu o cheque e estava o negócio certinho. Quantos estão me entendendo? Eu quero te dizer que você tem agora uma família, você é da família de Deus, a igreja é a família de Deus. Você não é uma pessoa mais sem uma referência, amém? Sem uma segurança, sem uma proteção. Você está debaixo dessa família poderosa, dessa família indestrutível, amém? E aí, queridos, você é essencial para você estar ativo e comprometido na igreja. Por quê, pastor? Porque você está na família de Deus. Ah, agora eu não sou mais, eu não quero mais fazer parte da minha família biológica. Eu não quero mais ser filho do meu pai. Eu não quero mais ser filho da minha mãe. Eu não quero mais ser filho. Eu não quero ser mais pai desse menino aqui. Eu vou renunciar à minha paternidade. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Existe no caso da maldade, do egoísmo, né, de seres humanos que abandonam. Por isso que Deus é tão perfeito, que uma coisa tão absurda, tão fora do natural, ainda que teu pai e a tua mãe te abandone. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Por quê? Porque hoje eu quero que você entenda isso. Você precisa estar ativo e comprometido com a família de Deus, que é a igreja de Jesus. E como isso acontece dentro da igreja local? No nosso caso aqui, a igreja do Evangelho Vivo. Você não pode ser apenas um visitante. Você não é um visitante aqui. Você é um membro importante do corpo de Cristo. Amém? Pastor, eu me sinto tão pequeno. Não é sobre os meus sentimentos ou os teus sentimentos. Tem hora que a gente, né, se sente tão pequeno. Aquela música lá, me sinto tão pequeno
Me sinto incapaz, mas entrego tudo a Ti, meu Pai. Ele cuidou do meu jardim. Então, o chamado para estar em comunidade, ele é desde o começo. Olha Gênesis 2:18, coloca aí só para me pontuar, agora com Gênesis 2:18. Desde o começo, desde a origem, desde o início, a comunidade é algo que Deus projetou. Fomos criados para viver em relacionamento, refletindo a comunhão que existe na Trindade. Disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não, eu vou viver aqui do meu jeitinho, sozinho. Não é bom, não é legal. E aí a gente percebe que Deus está dando uma direção forte. Para quê? Para a gente viver uma vida de comunhão. Assim como Ele não é um Deus individualista. Ele diz, façamos o homem. Ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versículo agora, coloca aí 1 Coríntios 12:12. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um, diga, o corpo é um, e tem muitos membros, diga, somos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Olha só, irmãos, não existe um corpo de um membro só, mas um corpo tem muitos membros, mas um só corpo. Não dá para eu cortar a minha mão e você é um corpo sozinho. Não tem como. Vai acontecer o quê? O princípio da árvore que foi cortada, o galho que foi cortado, ali o ramo. Se a gente pegar e disser assim, eu vou arrancar a orelha, e vai ser a orelha, vai ser um corpo. Não é, ela é um membro que compõe o corpo. Falando na questão da vitalidade, é vital os membros estarem nesse um corpo, amém? É vital, ou seja, se eu tiro um órgão que é vital, fala de vida, fala de coração, eu tiro o coração, ele tem que estar bem condicionado ali para ser levado para um outro corpo, fazer como é o nome, queridos, que tem? Transplante de coração. Se você pega um coração, tira de um corpo, você tem que estar bem armazenado para ele ter alguns instantes fora do corpo, que tem que já ligar em outro corpo, porque senão ele perde a vida. E aí eu quero te dizer que um membro, por mais vital que ele seja, se ele estiver fora do corpo, ele vai morrer. Por isso a importância de estar no corpo. Diga a importância, o chamado de você estar na comunidade. Já pensou? Eu não preciso de igreja. Isso é uma tolice muito grande, que a gente vê isso bradado aos 4 cantos da internet, né? Eu não preciso de igreja. Uma tolice, uma idiotice. É mesmo que dizer assim, eu não preciso do corpo. Eu tirar o rim aqui e bota ele ali. O rim é importantíssimo, ele filtra o sangue, né? Mas um rim sozinho, ele não é corpo. Diga, eu sozinho não sou corpo. Eu sou um membro de muitos membros que compõem um só corpo. Amém? E aí a gente vai aprofundar isso. Olha só, a Bíblia descreve a igreja como corpo, uma família. E essas imagens mostram como precisamos uns dos outros. Diga assim, eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Tem a música, né? Mas isso é uma realidade, irmãos.
Ninguém na família consegue vencer sozinho. Ninguém consegue vencer sozinho nos negócios. Ninguém consegue vencer sozinho. Deus criou seres humanos interdependentes. A gente vive, irmãos, numa família abrangente, né? 1 Coríntios 12. Eu vou dizer o que a gente vai lendo e vocês vão pontuando, que eu vou ler aqui. Esse texto fala sobre a unidade. Olha que tremendo isso, irmão. A unidade dos membros do corpo de Cristo. Vamos do 12. A gente leu, vamos reler ele agora. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Coloca o 13 aí. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Agora ele vai quebrar todas as divisões culturais, religiosas. Hoje a gente vê uma guerra, né? O mundo está vivendo guerra para tudo que é lado, na Europa, no Oriente Médio. Aqui tem tensões aqui na América do Sul que nunca teria a tensão da Venezuela com a Guiana, não é isso? Mas olha aqui, Jesus, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Antes só os judeus tinham Deus, todas as outras nações estavam fora da aliança de Deus. Antes existia o poder filosófico grego, o poder político de Roma, existia uma guerra de domínio, né? Roma dominou, a Grécia dominou, Alexandre, depois veio Roma. Agora a religião é poderosa, é os judeus. E aí vem essa que é escravo. A gente vê hoje sempre o ser humano querendo oprimir o outro. E o Myers Munroe, ele diz o seguinte, que ninguém foi criado para escravizar ninguém. A gente foi criado para dominar o mundo, mas homem nenhum foi criado para dominar outro homem, mas para servir. Se você quer exercer domínio sobre o outro humano, você está agindo debaixo de uma influência das trevas, do império das trevas. Mas se você está debaixo do mover do reino de Deus, você está para servir as pessoas, amém? E aí, Paulo vem quebrando tudo, Jesus veio quebrando tudo, versículo 14, porque também como um corpo não é um só membro. Ah, pastor, eu sou igreja sozinho. Não existe isso. Isso aí é uma doutrina antibíblica, uma teologia furada. Porque, versículo 14, também o corpo não é um só membro, mas muitos. Um corpo são muitos membros. Um corpo não é um só membro. Versículo 15, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. O pé vai dizer, eu não sou do corpo. Ele pode até dizer que ele não é do corpo, mas ele não deixa de ser do corpo, amém? Olha só, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Versículo 17 eu estou lendo. Vou ler lá, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora o próximo versículo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Próximo versículo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Não interessa o meu conceito, interessa que o corpo é feito de muitos membros, amém? Aí ele vai dizer agora, o próximo versículo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Próximo versículo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Irmãos, Deus colocou você e colocou cada um de nós aqui, colocou a minha vida como Ele aprouve. Ele colocou dentro de você um propósito, uma identidade diferente.
Nós somos diferentes, mas nós somos do mesmo corpo. O corpo, ele é de diferentes membros. Olho é uma coisa, ouvido é outra coisa, amém? Olfato é outra coisa. Cada um tem uma função importante. Se o olho disser porque eu sou olho, eu não sou do corpo, ele não vai deixar de ser do corpo, mas ele vai ter a função dele. Já imaginou quando não tem olho, tá problema aquele corpo, tá ou não tá? Tem limitações. Olha aqui para mim, isso é muito forte. Eu vou falar essa história, alguém já ouviu, mas ela é importante para você entender o teu propósito. Propósito e identidade profética. O microfone e o abridor de lata. Vocês já ouviram essa história, né? Quem já ouviu? Levanta a mão. Microfone e o abridor de lata. A unção e o propósito profético, a identidade. O microfone queria ser um abridor de lata. Ele não queria ser microfone. Ele disse, rapaz, eu sou frustrado, eu quero ser um abridor de lata. Aí o microfone foi lá tentar ser um abridor de lata. E tentava e não abria. Foi abrir uma feijoada, né? Abrir com a faca é muito ruim, é muito legal ser um abridor. Aí cadê o abridor de lata? Não tem. Aí abri com a faca. Mas o microfone queria ser um abridor de lata e não conseguia. E o abridor de lata doido para ser o microfone. Aí o abridor de lata lá querendo ser microfone e não funcionava e não cumpriu o papel dele. E os dois frustrados, decepcionados, infelizes, até que eles voltaram à identidade original deles, de tanto querer ser o que eles não eram. Aí o microfone voltou a ser microfone, e aí ele começou a cumprir a função dele que Deus determinou, que Deus criou. Quando o cara criou, o engenheiro ali, o cientista que inventou o microfone, criou ele com um propósito pré-estabelecido. E aí ele começou a propagar as vozes de pregações e tudo mais, de louvores. E aquele microfone, quando voltou a ser o microfone, a identidade real dele, ele começou a ser o microfone mais realizado, mais feliz, mais completo, mais pleno de toda a terra. Porque ele estava cumprindo o papel dele. E o abridor de lata também recebeu a revelação do propósito profético dele. Aí ele começou a abrir as latas de feijoada, começou a lata de conserva, as latas de sardinha, e ele começou a alimentar as pessoas. Ele começou a se sentir feliz, porque ele cumpria o propósito que ele foi criado. Então, essa é a grande questão da vida. Você nasceu do jeitinho. Tudo que você ama, que está dentro de ti, é um sinal do teu propósito. Tudo que você odeia, que você quer mudar, que aquilo é ruim, que você foi criado para fazer aquilo, dentro do reino de Deus, dentro da tua família, dentro da tua esfera de influência, na tua relação social, você nasceu para isso. E se você não cumprir aquilo que Deus lhe aprove fazer para você, você vai ser frustrado. Mas vamos seguir o texto aí, como lhe aprove. Versículo seguinte, é grande esse texto. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não existe corpo de um só membro. Eu já falei aqui, pode ser o maior pastor do mundo, irmão. A gente falou do Timóteo, né? Tem maior pastor do que Deus? Não tem. Mas um terço lá traiu Deus, foi influenciado por Lúcifer, né? Por Satanás. Imagina Jesus, né? E aí não existe uma igreja de só um cara vai fazer. Aquele cara ali, ó, não existe isso. A igreja são muitos membros. Vamos lá. Onde estaria o corpo, né? Não existe. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. Não tem como eu dizer, eu vou ser membro de uma igreja, mas eu não tenho compromisso, eu não estou ligado nela. Não existe isso. E hoje a gente vive essa confusão. Antigamente havia comprometimento. Hoje todos os relacionamentos estão com vínculos frágeis, né? Até para se divorciar era uma mão de obra jurídica. Hoje tu casa de manhã, se tu quiser, de tarde. Primeira briga se separa, né? Antigamente o cara tinha que seguir aquelas doutrinas. Se ele não seguisse, ele era disciplinado. Isso aqui quebrou,
E ele ficava, se submetia ali, ficava no banco, sentadinho, bonitinho. Depois ele cumpria e voltava para o ministério. Hoje não. Hoje o quê? Não. Eu vou para a igreja A. Aí vai para B, para C, para D, para... Não tem como uma igreja desenvolver o seu trabalho sem membros firmes, com raízes profundas, né? Já pensou, tu tira o coração, transplante existe, mas é uma coisa extraordinária. Agora eu vou tirar o coração de um corpo, agora eu tiro do outro, boto para o outro, boto para o outro. Não existe isso. Vocês estão me entendendo, irmãos? A gente tem que ter raízes profundas, conexões vitais. Olha lá, vamos continuar. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Aí, aquele lado do membro independente, prepotente, arrogante, eu não preciso de ti, eu não preciso de ti, eu não preciso de ti. Aí, Paulo está dando essa mensagem: tu não pode ser orgulhoso, cheio de si, é um conceito exagerado. Eu faço sozinho, eu vou resolver sozinho, eu consigo sozinho. Não, ele diz: não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Vai lá, próximo versículo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários, mas os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Deus está falando aí, disso, irmãos. Aqueles membros mais honrados, ele não precisa de tanta distinção, mas ele está dizendo aqueles membros mais simples, mais humildes. Deus coordenou tudo, querido. Ah, pastor, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer algo muito que se destaca. Mas o teu trabalho, querido, às vezes ali, de convidar uma pessoa, de estar presente, de ligar até para um líder. Às vezes você acha, pô, eu vou ligar para esse cara aqui, vou dizer: hoje é a reunião, eu estou junto lá, eu vou participar, e eu vou levar aqui um familiar, um amigo meu. Você acha que isso não faz diferença, mas faz toda a diferença. Deus coordenou, Deus fez tudo. Quando a igreja está nesse nível de corpo, amém? De membros, de saber da sua importância, da sua dignidade, do seu valor. Quantos estão me compreendendo, irmãos? Quantos estão raciocinando comigo? Do seu valor, da sua dignidade. Você é importante. E quem está falando isso é eu? Não, é Paulo. Ele está dizendo: olha, Deus coordenou tudo direitinho, né? Vamos lá. Muito mais honra àquele que menos tinha. Próximo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário. Ah, eu sou melhor do que esse é melhor do que... Não, ele colocou, não existe isso de melhor ou pior. Aparentemente, aquilo que a gente dá, que tem menos visibilidade, Deus deu o maior destaque. Aí ele vai dizer: por que isso? Porque eu não quero divisão, eu quero cooperação. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, irmãos. Isso é muito fantástico isso. Quando você tem o Espírito Santo, que você nasceu de novo, você tem ódio de briga, de contenda. Você é um pacificador. É ou não é? Você tem felicidade quando você vê alguém que está numa briga e você chega lá e pacifica. E você: não, vamos compreender, vamos entender o lado do irmão. Você não é mais aquele demoniado de botar gasolina no fogo, não. Você joga água na fogueira para você apagar. Amém, queridos? Você quer ver cooperação? Você quer ver cooperação? Não, cara, a gente precisa. Não, esse bicho aí não vale nada, isso não presta. Essa pessoa aí é um tremendo, só dá trabalho, isso não serve para nada. Serve, irmão. Isso aqui, essa pessoa é importante. Ele está meio atribulado agora, mas Deus vai dar direção para essa pessoa. Amém, meus irmãos? Todo mundo nesse entendimento de cooperação. E aí, quando aquela pessoa é restaurada, olha lá, em favor uns dos outros. Olha como isso é igual cuidado, ó. Diga para o seu irmão: cuidado. Você tem que cuidar de um cuidar do outro, né? Tem pessoas aqui na igreja que estão passando por dificuldades.
E a gente tem que ter cuidado no sentido mesmo de cuidar, de tentar proteger, de tentar levantar, de tentar restaurar, de tentar reanimar, de tentar tirar daquela situação. Amém, queridos? Cuidar, cooperar, meu irmão. Às vezes o pastor resolve, às vezes é um membro que resolve, às vezes é um líder que resolve, às vezes é um discípulo que resolve. Às vezes, mas tem que estar com esse coração de novo nascimento, desse filho de Deus, da família de Deus, de ir para fazer o quê? Mas tem gente, irmão, que é filho do diabo, que chega para inflamar, para fazer mal, para derrubar, para tramar. Mas eu quero declarar que a igreja do Evangelho Vivo só tem filho de Deus, pacificador, amém? Pessoas que restauram, pessoas que cooperam, pessoas que levantam em nome de Jesus, amém? E aí, vamos lá, uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Aí tem dois pontos. O ponto do sofrimento e o ponto da honra. No sofrimento, todos nós ficamos mais vulneráveis, mais humildes, né? Mais acessíveis. Agora, da honra, a gente tem que vigiar o nosso coração para a gente continuar humilde, acessível, simples. Mas eu quero aqui também dizer que muita gente vem para a família de Deus só na hora que está quebrado. Aí todo mundo vai lá, ampara. O lugar de maior network do mundo, irmãos, é na igreja de Jesus. Amém? Aqui eu cheguei lascado, melhorei minha vida. Aqui você chegou, não tinha muita coisa, melhorou sua vida. E aí entra um outro ponto da honra. Muita gente, depois que está bem, ainda sai falando mal da igreja. Meu irmão, eu já saí de várias igrejas, seguindo a nuvem da direção de Deus. Você nunca vai me ver falando da igreja, criticando, emitindo opinião. Quem sou eu para cuspir no prato que eu comi? Tem muita gente que é assim, é ou não é? Cospe no prato que comeu. Você é um ser humano que merece uma surra, né? Umas peias assim, aprende a ser homem, aprende a ser mulher, seja grato. Comeu ali você tem que honrar aquele prato que um dia. Eu vi agora uma história, diz que o Silvio Santos chegou em São Paulo, não tinha nada, chegou sem eira nem beira, né? Como diz os antigos. E aí o Rock tinha um bar lá, um botecozinho lá, e ele chegou lá, o Silvio Santos disse: eu quero trabalhar aqui, para mim, cheguei do Rio, não tenho nada, quero trabalhar e para me sobreviver aqui em São Paulo. Aí o Rock olhou para ele: meu amigo, o Rock disse: eu não tenho como te pagar, eu estou aqui tentando manter esse negócio aberto, mas eu não tenho como. Mas eu vou te dizer uma coisa: o que eu comer, você vai comer. Todo dia você pode vir aqui que a gente vai almoçar. O que eu almoçar, você vai almoçar, você vai comer junto comigo. Agora eu não posso te contratar porque eu não tenho como te pagar um salário. E aí o Silvio Santos ficou comendo lá um bom tempo desse início de vida dele em São Paulo. Passou um tempo, o Silvio Santos já começou um programa na TV. Aí o Rock foi lá, pediu um emprego. O Rock faliu, não conseguiu levar lá o comércio dele. Aí ele foi pedir um emprego do Silvio Santos. Aí o Silvio Santos já tinha se estruturado no tempo da honra, né? É o que eu quero falar, amém, queridos? Ninguém pode ter... E eu quero declarar esse testemunho que é muito interessante. Aí o Rock chegou lá com ele e disse: tu lembra de mim? Ele: como que eu vou esquecer? Você me deu comida quando eu não tinha nem para onde comer. E aí o Rock disse: pois é, eu fali, eu preciso agora trabalhar para me comer. Aí o Silvio Santos: a partir de hoje você vai ser o gerente dos meus auditórios. E o Rock ficou não sei se ainda é vivo, né? Nem sei se ainda é vivo. Ele não era o animador do auditório do Silvio Santos, ele era o gerente de animação do auditório do SBT. Todos os programas de auditório do SBT, ele que gerenciava a animação de auditório do SBT, não era do Silvio Santos. Ele que gerenciava tudo. E por que eu estou falando isso?
porque eu sei que tem tempo que a gente está sofrendo, tem tempo que a gente vai ser honrado, e eu quero declarar que você vai ser fiel, você vai ser a pessoa, na hora do sofrimento vai estar junto, na hora da honra também você vai estar junto, em nome de Jesus, amém? Porque isso é o que Deus quer. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos são honrados, todos celebram, todos festejam, todos batem palma, amém? Apreciam a conquista uns dos outros. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é o segredo de uma comunidade saudável, isso é o segredo de uma igreja cristã que tem o Espírito de Jesus, amém? E aí, de maneira que, versículo próximo aí, próximo versículo: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vai, próximo. Se eu for pontuar tudo, né? Vós sois o corpo de Cristo e individualmente, volta lá o versículo anterior. Meu irmão, olha que poder da igreja, irmão, da comunidade dos crentes, dos salvos, daqueles que creem em Cristo Jesus. Vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, ou seja, vocês juntos são corpo, individualmente membros. Não dá para mim ser igreja sozinho, é isso que Deus está deixando claro. Vocês estão comigo nesse raciocínio, irmão? Tá nítido, tá destacado aí. E aí ele vai, próximo agora, o versículo maior. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Olha aí, querido, uma gama de funções. Não são títulos para a gente estar ostentando, para a gente estar dominando pessoas, mas são dons ministeriais para a gente servir a igreja, para a gente edificar o corpo de Cristo. Uma função que vai contribuir, não é que vai me tornar uma pessoa prepotente. Agora eu sou o apóstolo. Não, eu sou um desbravador, irmão. Sou um pioneiro, eu sou um colonizador. Eu vim trazer os valores do céu aqui para a terra. Eu vim estabelecer a linguagem do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Eu vim com o céu trazer a cultura de Deus para a terra. Amém? Aí ele vai profeta. Eu vim trazer a vontade de Deus, eu vim trazer o conselho de Deus, eu vim trazer os mistérios de Deus. Eu vim profetizar, eu vim declarar que há um bom futuro para mim e para você. Eu vim falar com fé. Sou profeta. E aí a gente vai destrinchando. Mas deixa eu ver onde que eu paro aqui. É isso mesmo. Versículo seguinte. Versículo 30. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Aí ele vai e fala do dom supremo do amor. Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele está dizendo, meu irmão, te aperfeiçoa. Busca a excelência. Busca desenvolver o teu dom. Busca desenvolver o teu talento. Deus não vai dar talento para medroso que enterra, que deixa inutilizado. Deus não me criou e não te criou, irmão, só para a gente ser um consumidor de... A gente está até com dificuldade, né? Só para a gente ocupar espaço e sugar oxigênio dessa terra. Você está aqui na terra para você contribuir, para você melhorar as coisas, amém? Para você fazer a diferença. E aí ele conclui: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele vai falar do dom supremo do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Mas vamos voltar para o nosso texto aqui. Eu nem me dei conta do horário. Quantos estão sendo edificados? Volta lá, versículo 12 de 1 Coríntios. Assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros, assim também é Cristo. Amém? Assim também é Cristo. Compromisso com a unidade da igreja. Ser membro da igreja significa ser uma parte vital de um corpo vivo. Cada pessoa tem uma função importante. Olha só, irmãos. Se você não participar, o corpo está morrendo. Quantos estão comigo? Ou você faz a igreja avançar,
Pastor, sério? Sério. Ou você faz a igreja avançar, ou você faz a igreja travar. Sério, pastor? Sério. Só que Deus, Ele é Deus. Ele vai levantar outro. Amém? Ele disse, se calar esse povo aqui, Ele vai suscitar filhos até das pedras, Abraão. Ou seja, Deus pode fazer tudo. Deus independe de mim e de você. Mas a igreja, o corpo de Cristo, ela depende de pessoas. E as pessoas dependem da igreja. Se eu não me posicionar, olha lá, eu vou ler aqui. Agora vamos lá para Romanos 12. Isso é para quem é nascido de novo, amém? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagração, amém? Deus está convidando você e a mim para uma consagração. Versículo 2. Para que experimentei, e não vos conformeis com esse mundo, ainda de consagração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Próximo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está falando aí de humildade, amém? Deus repartiu para cada um dom, ou seja, um presente. Você é bom em algo não porque você é o cara, mas porque Deus te deu um dom, um presente, uma aptidão, uma habilidade, uma competência, uma capacidade de você desenvolver algo. Aí ele vai descrever lá alguns dons. Aí olha lá, repartiu cada um, mas você tem que ter humildade. Aí ele vai falar da fidelidade dos dons. Vai, próximo versículo. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha aí, irmãos. Olha aqui para mim, isso é muito doido. Somos muitos membros, mas de um só corpo, e nem todos os membros têm a mesma função. Aí ele vai começar a falar sobre a fidelidade. Se eu sei algo, irmão, eu vou desenvolver minha função. E o irmão lá sabe algo, ele vai desenvolver a dele. Eu não posso querer fazer o que o irmão faz. E aí o Rick Warren, ele diz: se eu não cumpro a minha função, alguém está ficando em prejuízo. Quantos estão comigo, irmãos? Raciocina comigo. Se você não cumpre a sua função, alguém está sendo prejudicado, alguém está no prejuízo. E alguém que não cumpra a sua função no corpo, está dando prejuízo para mim. Está me deixando prejudicado. Quantos estão me entendendo, irmãos? Aí Paulo vai descrevendo, ó, nem todos têm a mesma função. Próximo versículo. Assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha, membros uns dos outros. Ninguém está desconectado, irmãos. Membros uns dos outros. Próximo versículo. Tendo, porém, diferentes dons. Aí ele vai, a fidelidade dos dons. Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia é por fé. Você declara palavras de bênção. Você declara o futuro glorioso. Você declara a vontade de Deus. Pela fé. Segundo a proporção da fé. O que mais? Vai lá, próximo. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Mais, para frente. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Diga, o perigo do isolamento. Não se isole, irmão. Não fique, é perigoso demais. Ovelha sozinha vira petisco de lobo. Brasa fora da fogueira se apaga. O diabo anda em derredor, né? Não é aquela teologia do terrorismo. Olha, se tu sair da igreja, tu vai para o inferno. Não é isso. Mas é falando de algo que é importante, que é saudável para você. Fazer parte de uma comunidade, estar junto. A importância de estar junto é o poder da unidade. Na família de Deus, na família biológica, lá no teu trabalho. Desenvolver esse espírito de unidade. Toda casa dividida não subsiste, acaba.
E aqui nós não somos casa dividida, nós somos casa da família de Deus, de irmãos em Cristo. Nós não precisamos, eu não venho para cá com medo. Ai, estão tramando contra mim, vão me pegar, né? Eu vim pregar aqui porque é uma obrigação, não é isso. Eu vou ministrar porque senão vão me... Não, a gente vem porque a gente é irmão, membros uns dos outros, e a gente está para cooperar, para ajudar, para cuidar, com mutualidade. Tudo na vida, eu digo, né, quando eu vou conversar com alguém que eu estou tratando de algo, minha filosofia é do Banco do Brasil, tem que ser bom para todos, né? Se é bom só para um lado, não é bom, né? Tem que ser bom para todos. O reino de Deus é assim, é bom para todo mundo. Tá na igreja, é bom para você, é bom para a igreja, te edifica, te fortalece. E você também está aqui para edificar e para fortalecer outras pessoas. Glória a Jesus. Levanta a sua vida diante do Senhor e fala: Senhor, obrigado por essa visão de comunidade, Senhor, de família, de unidade, Senhor, de poder ser, Pai, privilegiado de fazer parte da família de Deus, Senhor. Nós somos membros da família de Deus. Quantas pessoas, quantas vezes a gente desprezou a nossa família biológica, querendo ser de uma família que tem uma posição social maior, que tem uma influência social maior. Mas hoje, Senhor, nós somos nivelados, somos membros da família de Deus. Não há ninguém maior nem melhor do que ninguém. Lá fora, a sociedade faz essa distinção de classes, mas aqui no reino de Deus somos filhos de Deus, independente da posição, do título que nós temos aí na terra, aí na sociedade. Aqui nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai Celestial, e nada, Senhor, nos torna melhor ou pior do que ninguém. Somos todos, Senhor, irmãos em Cristo Jesus.